Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou dar uma continuidade da nossa aula e hoje eu vou passar para vocês alguns sinais em Libras de preposições. Lembra que na aula passada nós vimos alguns sinais em conjunções? Então, e lembrando também que eu já havia dito para você nas aulas anteriores que em Libras a estrutura da frase não há necessidade de usar as preposições, usar conjunções, porque a língua de sinais em português tem uma semelhança muito grande. Só que na língua portuguesa há necessidade de usar as preposições, conjunções, os artigos, para dar um sentido maior, para ligar uma oração na outra, ou seja, ligar uma frase na outra e ficar mais clara, mais bem explicada, mais bem entendida a frase. Mas em Libras não precisa. Em Libras basta você utilizar os sinais principais. Então eu vou apresentar aqui para vocês algumas preposições e algumas frases para você ir absorvendo. Como que é fácil aprender Libras, porque quanto mais sinais você souber, você consegue sim, qualquer pessoa consegue sim se comunicar com o surdo. Então vamos lá? Então, primeira preposição, o até. O próprio sinal já dá bem, fica bem claro. Até. Né? Aqui, ou seja, não vai ultrapassar daqui, até. Não é fácil? Então, até. Até. A próxima preposição, configuração em a, com. Aqui já dá ideia também, porque é juntar, com. Isso mais aquilo, os dois juntos, com. Os dois juntos, com. Então, até, o sinal de até e o sinal de com. Outra preposição, a configuração em de. Lembra por isso que é importante você saber o ABC, porque utiliza bastante, porque na própria, o ABC, a configuração do ABC, as letras, o que é a configuração? É a formato dos dedos que você vai colocar. Então, é importante você, se não decorou ainda, não aprendeu, não memorizou, memorizou o ABC, é importante você ir lá na minha aula anterior que eu explico o ABC. Então, configuração em D. Então, contra. Aqui você não encontra os dedos. Então, dá também uma ideia, né, que é contra. Ou seja, não é o com junto. Aqui você é contra. Contra um ou outro. Não, as ideias não são contra aqui. Né? Então, relembrando, o sinal de até, o sinal de com e o sinal de contra, certo? Outro sinal, o para, em P, para. Então, vamos lá, algumas frases aqui que eu preparei para você ir absorvendo a estrutura frasal, a estrutura da frase em Libras. Então, a primeira frase aqui, eu já fiz esse sinal aqui e eu acredito que vocês já memorizou bastante o que significa. Então, o que eu estou perguntando aqui? Fazendo assim, o surdo já entende que eu estou perguntando o seu nome. Por quê? Eu fiz expressão facial, te fiz uma pergunta, o seu. Por que eu estou dizendo que é o seu nome? Porque o meu dedo eu estou direcionando a você. Ou seja, é como se eu estou falando com o surdo aqui na minha frente, eu estou direcionando o dedo para ele. Então, ele já vai entender seu nome. Então, agora, se eu for dizer o meu nome para ele, o que eu tenho que fazer? Virar para mim. Meu nome. Eu preciso dizer o sinal meu? Não. Porque eu já estou direcionando para mim. Então, meu nome. Então, perguntar para você. Então, o que é essa pergunta aqui? Qual que é a estrutura em português? Estou perguntando o quê? Qual o seu nome? Olha o tanto de sinal que eu omiti aí. Eu omiti o qual, o artigo o pronome seu, né, que é o pronome possessivo, seu.
Mas esse pronome possessivo, eu posso dizer o que em Libras? Eu posso referir a você, usar o sinal de você. Você, nome. Então basta isso. Se não quiser fazer só assim, qual o seu nome, que o surdo já vai entender, você pode apontar o dedo. Você. Você, nome. Próximo sinal. Qual a sua idade? Então eu vou perguntar aqui. Eu não vou precisar o quê? Vou colocar o qual, o artigo a, o sua, eu vou referir a mim, eu posso apontar o dedo para mim, dizer eu. Então, o que é que eu posso? Basta perguntar aqui. Então, você, idade. O que é que eu fiz a pergunta aqui em português ficaria? Qual a sua idade? Então, o pronome sua aqui, eu troquei por o sinal de você. Você, o seu, aqui. Idade. Então, qual a sua idade? Então, você, idade. Idade. Então, o surdo já vai entender. Outra frase também. Eu tenho 36 anos, ou tenho 20 anos, então vai mudar o numeral. Então, eu não preciso dizer, né, colocar o eu, o tenho, que é o verbo ter, e fazer o nome e anos, né, e anos. Então, o que eu posso colocar aí? Eu, idade, 36. Percebe o quanto que fica omitido vários sinais que não precisa sinalizar sinal por sinal? Então, na hora de ser intérprete, estar lá interpretando, vocês percebem que ao ver um intérprete ali, às vezes a pessoa que está falando ali, dando a palestra, fala tanta coisa e o intérprete ali faz tão pouco sinal, né? Então, isso é porque não precisa de dizer sinal por sinal, ou seja, palavra por palavra que o orador, a pessoa que está ali, o palestrante, está dizendo. Então, basta fazer pouco sinal, o surdo já vai entender. Então, eu vou dizer eu, idade, 36 anos. Que aí poderia colocar também anos, mas não há necessidade. Então, eu tenho 36 anos de idade. Não precisa colocar tudo isso. Então, basta dizer eu, idade, 36. Ele já vai entender que eu estou referindo à idade, então precisa colocar ano. Outro sinal também. Qual o nome do seu pai? Ou qual o nome da sua mãe? Então, qual? Eu não preciso dizer o quê? O qual, o dó, né? Qual o nome do seu pai? O que eu posso omitir aqui? Vários sinais. Posso colocar apenas você, pai e nome. Então, o que eu posso perguntar? Você, pai, idade. Ou, que eu perguntando, o seu pai tem que idade? Ou seu pai tem o nome? Qual o nome? Percebe o tanto de sinal? Então, voltando na pergunta, então, qual o nome do seu pai? Então, eu basta perguntar, você, pai, nome. Ou, você, o pai, idade. Ou seja, qual a idade do seu pai? Qual o nome do seu pai? Bem interessante. Respondendo a pergunta, o meu pai, vou responder o meu. Então, meu pai se chama Jacinto. O que eu posso tirar aí? O si. Eu posso colocar apenas o meu pai, nome e fazer as letras do alfabeto, digitar o nome do meu pai, digitar as letras do alfabeto em libras do meu pai. Então, eu vou dizer meu pai, que esse é sinal de pai, nome, eu vou dizer que ele chama Jacinto, Jacinto.
sim, o T e o O. Então, o J, o A, o C, o I, o N, o T e o O. Então, Jacinto. Certo, pessoal? Então, vou ficar por aqui hoje, nessa aula. E muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que vocês gostem. E comenta se vocês estão gostando. Quiser dar sugestões, o próximo conteúdo, fique à vontade, tá bom? Tchau, beijo.